E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Santos. Eu estou aqui nesse momento para, junto com você, compartilhar o resumo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Dias atrás compartilhamos a primeira carta, né? Colocamos aí no nosso canal a primeira carta aos Tessalonicenses, onde você pôde entender ali como que Paulo se expressou, por que Paulo se expressou. E hoje, dando continuidade a esse estudo, eu quero aqui compartilhar com você esse resumo da segunda carta. Então vamos lá. Não muito tempo depois, né, Paulo escrever a primeira carta, ele ficou sabendo ali, quando ele estava preso, que os problemas da região daquela igreja ali, da região de Tessalonicenses, não só continuaram, mas como aumentaram. Então Paulo vai trazer aqui mais uma carta, vai escrever novamente para aquela igreja, tentando solucionar, tentando mais uma vez, né, através das cartas ali, que chega até aquelas igrejas, né, por meio dos discípulos que Paulo tinha, onde ele vai tratar, né, de problemas, onde ele vai saudar a igreja. E nessa carta não é diferente. Paulo ficou muito preocupado ao saber que os problemas tinham aumentado ali naquela região, que continuaram os problemas, né, que pioraram algumas situações. Então Paulo vai trazer aqui nessa carta, vamos dizer assim, um chumbo mais grosso. Ele vai tentar abordar mais sobre alguns temas e nós vamos ver agora, né? Então, um dos problemas que aumentou ali naquela região foi a questão da perseguição, né? Aquela igreja passou a ser mais perseguida ainda, a opressão ali daquele governo, das pessoas que não criam na mensagem de Paulo, que não criam em Jesus Cristo, que não tinham aceitado aquele ensinamento, né? Começaram a perseguir os cristãos que tinham aceitado o ensinamento. Então, isso tomou uma proporção muito grande, isso começou a preocupar Paulo, porque ele tinha medo, ele temia que as pessoas começassem a desistir, que os cristãos começassem a abdicar da fé por conta de tamanha pressão, de tamanha perseguição. Então Paulo vai começar na carta a abordar esse tema, né? A abordar essa problemática, que os irmãos precisavam crer, né, nos ensinamentos ali, precisavam continuar firme, né, na esperança, na fé. Então ele vai abordar esses temas. O tema principal é a esperança do retorno de Cristo. Paulo vai usar, né, essa esperança, a esperança da volta, para buscar a igreja perseguida, né, esse conforto, para tentar solucionar o problema da perseguição. Então, o tema central dessa carta é esse: a esperança do retorno de Cristo. Nos conforta no sofrimento e nos encoraja a uma vida responsável nele. Então, ao saber do problema que a igreja estava enfrentando, da perseguição ali que tinha aumentado, que estava muito difícil para aquela igreja continuar na fé, Paulo vai usar isso, a esperança da glória, a esperança do retorno de Jesus Cristo, que traz o conforto para continuar, mesmo em meio à perseguição, né? Então, o esboço aqui, que é dos capítulos, o primeiro capítulo ele vai trazer essa coragem, né, que a igreja precisa ter. Você pode pegar e anotar, pegue seu caderninho, a caneta, pegue a sua Bíblia. Isso aqui é um estudo mesmo para você compreender, né, para você entender ali o resumo por cima de como aconteceu esse episódio dessa carta. Então, o primeiro capítulo ele vai trazer esse encorajamento para aquela igreja, né, que mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à opressão ali daquele governo, a igreja precisa ficar firme. Então, no capítulo 1 ele vai abordar isso. No capítulo 2, Paulo vai explicar sobre a profecia, né? Você vai ler, você vai entender mais profundamente a profecia da volta de Cristo, como que iria acontecer esse retorno, como que a igreja vai receber a justiça divina ali, né? Os opressores vão ser justificados por meio de Jesus Cristo, por meio dessa vinda, né, de Jesus Cristo para buscar a igreja dele. E no capítulo 3, uma advertência, porque um dos problemas fortes que surgiram é que as pessoas estavam começando a parar de trabalhar, a desistir dos seus afazeres, a viver de forma cômoda. O comodismo estava tomando de conta, a ociosidade estava tomando de conta daquele povo. Por quê? Porque eles colocaram um ensinamento na cabeça, que se Jesus Cristo já vai voltar, para que eu vou trabalhar? Então isso se tornou um grande problema naquela igreja. E Paulo traz aí no capítulo 3 uma advertência sobre isso. Vamos lá, a palavra-chave é a coragem, que a gente já falou, a volta de Cristo e a responsabilidade, que é o trabalho, né, ali daquele povo. Capítulo 1. A coragem em meio à perseguição, né? Paulo vai trazer esse ensinamento para essa igreja, que apesar da perseguição, apesar da opressão daquele governo ali em cima deles, por conta da fé, por conta da opção de seguir Jesus Cristo como rei, e por conta da esperança, né, de viver o certo ali,
que eles continuassem firmes. Paulo vai dizer que vocês precisam, irmãos, continuar firmes na fé. No ensinamento, né, que eles tinham ali, que foi o ensinamento que Paulo ensinou naquela região enquanto esteve ali. E a preocupação era essa, que esses irmãos desistissem desse ensinamento, abandonassem por conta da perseguição. E aí Paulo traz no capítulo 1 ainda que os ímpios vão ter a justiça divina. Esse povo que persegue, esse povo que traz essa opressão para a igreja, vai receber um dia a justiça vinda da parte de Deus, que esses irmãos não podem abandonar a fé por conta disso, eles precisam continuar firmes para que eles possam ser justificados por meio da fé, no retorno de Jesus Cristo, amém? No capítulo 2, ele vai trazer a explicação da profecia, né, que é o retorno do Senhor, com o surgimento do anticristo. Se o anticristo ainda não surgiu, é porque Jesus Cristo ainda não retornou, porque aquele povo começou com vários ensinamentos conturbados que Paulo estava ensinando. Uns diziam que Jesus já ia voltar naquele momento presente, outros começaram a dizer que Jesus já tinha voltado, então começaram a trazer confusão para a igreja, e Paulo traz essa explicação de que Jesus Cristo ainda ia voltar, que precisavam continuar firmes na esperança, não usar esse retorno de Cristo de forma assombrar o povo, de forma apocalíptica ali, mas sim de forma esperançosa, que isso pudesse trazer esperança para a fé, né? O aguardar do retorno de Jesus Cristo não viesse ser assombro, mas sim uma esperança boa, né? Para que eles pudessem continuar. E no capítulo 3 ele vai trazer essa advertência que eu falei anteriormente sobre a ociosidade, né? Que o povo estava começando a largar os empregos, outros estavam vivendo de forma cômoda, né? Eles não podiam esperar Jesus voltar de forma ociosa, eles precisavam continuar trabalhando, firmes ali, tanto no seu trabalho cristão, né? Que na igreja, na fé, quanto no seu trabalho secular. Paulo, quando ele chega na região de Tessalonicenses, na primeira carta ele deixa bem claro que quando ele chega, ele começa a trabalhar, ele começa a construir tendas. Então Paulo estava ali implantando a igreja em Tessalônica, mas ele não estava ocioso, ele não estava no comodismo esperando por um por outro, mas ele estava trabalhando firme, né, em construções de tendas ali, que era o meio de trabalho daquela época dos homens. Então ele vai ensinar a igreja: vocês não podem largar seus empregos, vocês não podem viver de forma ociosa, não podem querer se aproveitar, porque Jesus já vai voltar. É ensinamento conturbado, é ensinamento contrário que Paulo já tinha ensinado para aquela igreja. Então esse foi um dos problemas, e ele abordou no capítulo 3, que é a advertência contra essa ociosidade, contra esse comodismo que os irmãos ali estavam usando, né, por conta da volta, do retorno de Jesus Cristo. Então vamos para a conclusão, né, que Paulo deixa bem claro na carta que Jesus Cristo vai voltar e vai enfrentar o rebelde, que é todo aquele povo ali que assombra, que atormenta, né, os cristãos ali naquela época. E Paulo deixa claro que a justiça deles vem de Jesus Cristo, né? Eles serão justificados pela fé e pela perseverança ali em meio ao sofrimento. E Paulo encerra com um desejo, que no meio de todo sofrimento, de toda confusão, os irmãos possam ali encontrar a paz que vem de Deus, né? Que Deus possa conceder para eles essa paz. Então, aqui em 3 pontos, o grande retorno de Jesus Cristo, Paulo vai abordar a justiça, né, que nem foi falado, aos perseguidores, o incentivo de fé e esperança, e a fidelidade, a perseverança, né, para os que estão sendo perseguidos e sofrendo pelo amor de Cristo. Paulo encoraja a igreja de Tessalonicenses, os irmãos ali daquela região, para que fiquem firmes na fé e continuem dando bom testemunho do Evangelho, perseverando, não olhando para as acusações, mas vendo ali aquelas perseguições e aquele sofrimento como algo bom, né? Como uma esperança da vinda de Cristo. E aí ele encerra dizendo que aquilo que você coloca a sua esperança molda a vida que você vive. Então, se a esperança é o retorno de Jesus Cristo, é o retorno para buscar a igreja, que nós possamos nos moldar e viver essa esperança. Assim como a igreja de Tessalônica foi abençoada com essa carta e aprenderam que essa carta possa servir para mim e para você também, que nós possamos aprender, que nós possamos viver essa esperança nos dias de hoje, né? Em qual nós precisamos muito dessa esperança de que um dia Jesus Cristo vai voltar para buscar a igreja dele, e nós vamos fazer parte dessa grande festa e seremos justificados pela fé, por meio da nossa permanência, mesmo em meio ao sofrimento. Que Deus abençoe você, que você possa ser abençoado grandemente com esse estudo, né? E eu encerro aqui e até a próxima aula. Deus abençoe.